No topo do mundo, um título pode ser uma coroa ou uma coleira, dependendo de quem o carrega. Enquanto Leno aceita o manto da nobreza mundial, os mares do Novo Mundo entram em ebulição com desprezo e sede de sangue. Mas para o Deus do Trovão, a ambição nunca foi sobre nomes ou status, e sim sobre o poder de moldar o próprio destino. Entre o riso insano de uma imperatriz e a determinação de um rival silencioso, a verdadeira guerra pelos mares está apenas começando. One Piece, o Deus do Trovão, parte 27, capítulo 309. Como uma figura de destaque reconhecida internacionalmente, cada movimento de Leno atraía muita atenção. Desde que a notícia de que ele havia aceitado a identidade de um dragão celestial se espalhou, os altos escalões das principais potências do Novo Mundo entraram em alvoroço. Surgiram todos os tipos de opiniões, desprezo, inveja, ódio, indiferença, cada uma mais estridente que a anterior. Região marítima de Totoland, Ilha Whole Cake, Castelo Central. De longe, os soldados em patrulha quase foram derrubados por uma súbita explosão de risadas aterrorizantes. Ondas visíveis de ar se propagavam a partir do castelo, espalhando-se em camadas sucessivas. Dentro do castelo, sentada na cabeceira, a corpulenta Charlotte Lilin segurava um jornal na mão e ria descontroladamente. Mamãe. Abaixo dela, Peróspero Daifuku e o resto de seus filhos se esforçavam para suportar a situação, sem conseguir entender por que sua mãe estava reagindo com tanta intensidade. Não era só aquele cara chamado Deus do Trovão se aliando aos dragões celestiais? Qual era o problema? Quando souberam que Leno havia entrado no Novo Mundo, a primeira reação deles foi de que ele finalmente havia chegado. Eles imediatamente relataram o fato. Mas eles não esperavam que a mãe estivesse de tão bom humor depois de ler o jornal, seguido de risadas intermináveis. As risadas continuaram por um longo tempo antes de diminuírem gradualmente. Após devorar vários bocados de doces, Charlotte Lilin voltou sua atenção para o jornal que tinha em mãos. Quando seus olhos pousaram na fotografia de Leno, um lampejo de desdém brilhou em suas pupilas do tamanho de sinos. Um dia, eu tive algumas expectativas em relação a você. Nunca imaginei que você se revelaria nada mais do que um cão rastejando diante do poder. Que decepção, Deus do Trovão. Então essa é toda a sua ambição. Dito isso, ela jogou o jornal de lado com um gesto displicente e lançou um olhar para os filhos lá embaixo. Fiquem de olho nos movimentos do Deus do Trovão. A humilhação que aquele desgraçado causou à família Charlotte. Desta vez vamos resolver tudo de uma vez. Mamãe. Considerando os feitos passados de Leno, ela chegou a nutrir uma leve desconfiança. Mas agora, parecia que o homem não tinha nada de especial. Assim que chegou ao Novo Mundo, ele se apressou em se agarrar ao governo mundial. Será que ele tinha medo de alguma coisa? Sim, mamãe. Vários de seus filhos imediatamente se curvaram para aceitar a ordem, ansiosos para lutar contra Leno assim que possível. Em todos esses anos, ninguém jamais havia feito os piratas da Big Mom sofrerem uma perda como essa. E daí se ele agora era um dragão celestial? No Novo Mundo, a força importava mais do que qualquer título. Nesse instante, passos pesados ecoaram do lado de fora do salão. Uma figura alta entrou. Envolto em um lenço branco e empunhando um tridente reluzente, era ninguém menos que o mais poderoso comandante Doce Katakuri. Ele olhou diretamente para Charlotte Lilin e falou em um tom frio e resoluto. Mãe, deixe esse homem comigo. Eu mesma me vingarei da humilhação anterior. Ah? Katakuri, é isso? Ao ver seu filho tão especial, Charlotte Lilin parou de dar uma mordida. Depois de o avaliar da cabeça aos pés, ela sentiu com satisfação. Ótimo. Sua força melhorou novamente. Deixo com você. Ela ficou bastante satisfeita com Katakuri. Desde aquela derrota, ele se afastou dos assuntos mundanos e se dedicou inteiramente ao treinamento, se esforçando incansavelmente. Agora, a aura ao seu redor era muito mais imponente do que antes, quase rivalizando com a dela. Quanto a Leno, após derrotar Shanks, ele desapareceu sem deixar rastro. E quando reapareceu, imediatamente jurou lealdade aos dragões celestiais. Dado seu passado, ele deve ter sido completamente corrompido pelo desejo. Usá-lo como uma pedra de amolar para o filho dela seria perfeito. Ainda assim, ela precisava manter sua autoridade. Seus olhos enormes se estreitaram ligeiramente enquanto ela acrescentava, em um tom carregado de advertência. Mas desta vez, é melhor você não me decepcionar novamente. Após receber sua aprovação, Katakuri se virou e saiu sem hesitar. Quanto às suas últimas palavras, ele as ignorou completamente. Dessa vez, ele não perderia novamente. Atrás dele, Peróspero Daifuku e os outros observavam a figura do irmão se afastar, com os olhos brilhando enquanto murmuravam. Katakuri, um homem que nunca decepcionou. Agora que suas forças haviam aumentado, eles se sentiram ainda mais tranquilos. Após capturarem o Deus do Trovão, os piratas da Big Mom poderiam usar o impulso para expandir ainda mais seu território. Numa região desconhecida do Novo Mundo, sob um céu azul límpido pontilhado de nuvens à deriva, aves marinhas gritavam enquanto planavam livremente no alto. Sobre o mar calmo navegava um enorme navio com a forma de uma baleia. No convés, os piratas do Barba Branca realizavam sua habitual atividade de união entre pai e filhos, um grande banquete. Os membros da tripulação se reuniam em pequenos grupos, bebendo, conversando e rindo alto. No centro, Barba Branca estava sentado em seu enorme sofá, com o tubo de soro pendurado silenciosamente em seu braço. Ao lado dele, várias figuras belas em uniforme moviam-se atarefadas diante de instrumentos médicos, sussurrando baixinho de vez em quando. Desde que Ace entrou para a equipe, o fardo sobre seus ombros pareceu ter diminuído. A tensão que ele carregava constantemente havia se dissipado. Ao mesmo tempo, porém, seu estado físico havia se deteriorado. Antigas lesões da juventude começaram a ressurgir com mais frequência. Agora, mesmo dependendo apenas da habilidade de Marco, já não era suficiente para suprimir a dor. Sem outra alternativa, eles contrataram uma equipe médica especificamente para cuidar das necessidades diárias de Barba Branca. Nesse momento, vários comandantes de divisão estavam sentados
abaixo dele, aguardando em silêncio enquanto ele terminava de ler o jornal. Após algum tempo, Barba Branca abaixou o jornal e olhou para seus filhos à sua frente, com um sorriso benevolente no rosto. Gurararara. Não é nada demais. Por que vocês estão todos com essa cara de preocupados? Enquanto falava, uma de suas mãos instintivamente alcançou a jarra de saquê ao seu lado, mas antes que pudesse tocá-la, uma voz doce e persuasiva soou nas proximidades. Capitão, o senhor não pode beber agora. Em seguida, veio a voz ligeiramente desamparada de Marco. Pai, pelo menos tenha um pouco de cuidado. Você ainda está recebendo soro. A expressão de Barba Branca se fechou. Ele retirou a mão a contragosto, resmungando baixinho. Um pouco não deve fazer mal. Após uma pausa, ele olhou em volta e perguntou. Ace ainda não voltou? Do outro lado da mesa, um homem com um cachecol amarelo e um penteado pompador, Tati, levantou a mão e respondeu. Pops, Ace e Jimby já estão a caminho de volta. Devem chegar em breve. É mesmo? Então, quando eles voltarem, faremos um banquete de boas-vindas para eles. Ao ouvir o nome de Ace, o sorriso no rosto de Barba Branca se alargou visivelmente, e até mesmo as rugas pareceram suavizar. Ele estava profundamente satisfeito com o sucessor que havia escolhido pessoalmente. Apesar de ainda apresentar um pouco de impulsividade juvenil, o talento de Ace e sua maneira de lidar com as pessoas eram excepcionais. Ele era praticamente o herdeiro predestinado dos piratas do Barba Branca. Quem diria que Roger, mesmo morto, lhe deixaria um presente como esse? Cada dia a mais que ele vivia agora parecia um bônus. Contanto que pudesse esperar até que Ace amadurecesse e lhe passasse o fardo, sua vida estaria completa. Banquete de boas-vindas? Acho que você só está com vontade de tomar saquê de novo, pai. Gurararara. Capítulo 310. Ao ter seu pequeno plano exposto pelo filho na frente de todos, Barba Branca soltou uma risada sem graça. Após se acalmar, o impaciente e corpulento Josué ergueu a cabeça e olhou para Barba Branca, falando com uma voz profunda e retumbante. Pai, o que você acha desse deus do trovão? O jornal afirma que suas ações anteriores contra várias tripulações do Imperador faziam parte de um plano do governo mundial? Ao ouvir as palavras de Josué, os outros comandantes de divisão primeiro lançaram-lhe um olhar surpreso, depois suas expressões se tornaram sérias. A interrupção do pai quase os fez esquecer o assunto principal. Quem diria que Josué, que geralmente parecia um pouco lento para entender as coisas, se lembraria de tudo o tempo todo? Marco, sentado de pernas cruzadas, franziu a testa pensativo por um momento antes de acrescentar com preocupação. No momento, somos a única tripulação dos piratas do Barba Branca que não teve nenhum contato com ele. Agora que ele entrou no Novo Mundo, será que ele está vindo atrás de nós? Não temos medo dele, mas com a força que ele tem, certamente causaria muitos problemas. Ele olhou para Barba Branca e perguntou cautelosamente. Papai, devemos começar a fazer os preparativos? Gurararara. Barba Branca ponderou brevemente antes de cair na gargalhada, e então olhou para seus filhos. Ele acenou com a mão, em sinal de desdém. Não precisa disso. Vocês não deveriam se deixar enganar tão facilmente pelo que está escrito nos jornais. Vejam as batalhas que esse homem enfrentou. Quando foi que ele tomou a iniciativa? Ao ouvir suas palavras, vários pares de olhos brilharam. Marco assentiu com a cabeça percebendo e acrescentou. O Pops tem razão. E recentemente surgiram notícias de que, quando ele estava no arquipélago Sabaldi, ele chegou a derrotar um dragão celestial. Josué, sentado de lado, olhou em volta e murmurou hesitante. Mas, não ouvi dizer que Kaido lutou com ele porque sua filha foi sequestrada? E Shanks também. Algo sobre a filha dele também ter sido levada? Assim que ele terminou de falar, o silêncio tomou conta do local. Até mesmo sons distantes de brincadeiras bruscas chegavam claramente aos seus ouvidos. Barba Branca, sentado à cabeceira, contraiu o canto da boca e lançou ao grandalhão um olhar sem palavras. Os outros comandantes também lançaram olhares estranhos para Josué. Será que ele tinha tomado algum remédio hoje? Desde quando seu cérebro estava funcionando tão rápido? Juntando os rumores, realmente parecia fazer sentido. Pensando em como aquele cara, Leno, vinha colecionando mulheres lindas pelo mundo todo, não parecia que ele estivesse navegando pelos mares. Era mais como o estilo de vida extravagante de algum nobre decadente. Os comandantes trocaram olhares, e o entendimento que tinham anteriormente começou a ficar incerto. Barba Branca olhou para as expressões confusas nos rostos de seus filhos e suspirou, impotente, prestes a dizer algo. De repente, Tati pareceu se lembrar de algo. Deu um tapa na coxa e disse, animado. Assim, quando falei com Ace antes, acho que ele mencionou ter tido contato com o Deus do Trovão. Ah, é mesmo? Todos os olhares se voltaram para ele. Tata sentiu com a cabeça. Isso mesmo. Eles se conheceram na Ilha dos Homens Peixe. Entendo. Barba Branca assentiu levemente e pensou por um instante antes de dizer. Então vamos esperar para ver. Quando Ace voltar, ouviremos a opinião dele antes de tomar uma decisão. Dito isso, Barba Branca recostou-se ligeiramente na cadeira e fechou os olhos para descansar. Os comandantes de divisão levantaram-se um após o outro, sem mais perturbar o descanso do pai. Na primeira metade do Novo Mundo, em uma ilha desabitada, ficava o acampamento temporário dos Piratas do Ruivo. Desde que Shanks sofreu uma derrota esmagadora nas mãos de Leno, o ímpeto dos Piratas do Ruivo, que haviam ascendido à posição de um dos 4 imperadores, foi bruscamente interrompido. Inúmeras tripulações piratas tentaram tirar proveito da situação para afundá-los. No fim, todas foram aniquiladas pelos oficiais liderados por Beckman. Agora que a tripulação havia se recuperado, a autoridade dos novos 4 imperadores estava gradualmente revelando sua verdadeira face. Das tripulações piratas que outrora causaram problemas, além de algumas que foram dizimadas, as restantes foram subjugadas uma a uma. Eles estavam estacionados ali porque haviam destruído recentemente outra tripulação que ousara provocá-los e estavam aproveitando um tempo para se recuperar na ilha. Sob uma enorme tenda no centro da ilha, os oficiais estavam reunidos, discutindo o próximo passo.
Todos estavam ouvindo os arranjos de Beckman, mas Shanks, sentado em um toco de madeira ao lado, teve sua atenção capturada pelas informações do jornal. A manchete em negrito fez com que suas pupilas tremessem. Sua identidade secreta era conhecida apenas por alguns oficiais. Ele não esperava que aquele homem fizesse a mesma escolha. O acordo com aqueles velhotes ainda estava em vigor. Agora que haviam dado àquele homem tal camada de identidade, o que exatamente estavam planejando? No momento em que seu olhar vacilou e ele franziu a testa, pensativo, a voz de Beckman o trouxe de volta à realidade. Shanks, no que você está pensando? Nada. Shanks deu uma risadinha, depois entregou o jornal casualmente a Beckman antes de dizer em voz baixa. Esse homem entrou oficialmente no Novo Mundo. Ondas podem estar por vir. Assim que ele terminou de falar, vários oficiais pararam o que estavam fazendo e suas expressões se tornaram solenes. Todos sabiam exatamente a quem o capitão se referia com aquele homem, um monstro aterrador, jovem demais para o poder que possuía. Após um instante, Beckman dobrou o jornal e olhou para o seu capitão. Gostaria de saber que tipo de acordo ele fez com essas pessoas. Será que devemos ajustar nossos próximos passos? Mantenha-se fiel ao plano. Ele não pode nos afetar por enquanto. Inconscientemente, a mão direita de Shanks roçou a cicatriz em seu abdômen. Após breve reflexão, ele tomou sua decisão. Eles precisavam eliminar os elementos instáveis dessas águas o mais rápido possível, em preparação para as marés que poderiam ocorrer no futuro. Ao ver as expressões sérias nos rostos de seus companheiros, ele ergueu uma tigela grande e a esvaziou de um só gole, caindo em seguida na gargalhada. Ha. Não se preocupem, pessoal. Mesmo que aquele homem seja forte, os piratas do Ruivo também não são fracos. Ele se serviu de outra tigela de saquê, ergueu-a bem alto e disse com um sorriso. Eu posso ter perdido uma vez, mas da próxima vez, os piratas do Ruivo vão vencer. Sim, nós vamos ganhar. O ânimo dos oficiais se renovou. Em nome da tripulação, eles ergueram suas tigelas e beberam abundantemente. Eles haviam passado por inúmeras batalhas. No início, também sofreram derrotas, mas no fim, sempre foram eles que permaneceram de pé. Esse oponente pode ser um pouco absurdamente forte, mas eles não o temeriam. Ainda estava longe de ser decidido quem daria a última risada. Capítulo 311. País de Wano, Onigashima. Nuvens negras como tinta cobriam toda a ilha, fervilhando e girando incessantemente. Relâmpagos ocasionalmente rasgavam o céu, deixando a atmosfera pesada e opressiva. Dentro do salão central, o bêbado Kaido se comportava como um louco, rindo no momento, chorando no seguinte e ocasionalmente proferindo palavrões. Os executivos abaixo dele mantiveram expressões calmas, sem demonstrar qualquer sinal de surpresa. Claramente, eles já estavam acostumados com os acessos diários de loucura do capitão. Alguns até presumiram que o capitão não os notaria naquele momento e começaram a relaxar discretamente. Jack, usando duas enormes presas de marfim, aproximou-se lentamente da figura redonda ao seu lado e baixou a voz. Rainha-chefe, você viu aquele tal de Deus do Trovão? Ele é mesmo tão forte assim? Como da última vez ele estivera destacado no campo de batalha com os piratas do Ruivo, não conhecera Leno pessoalmente e apenas vira sua foto nos jornais. Não importava como ele olhasse para a situação, o cara não parecia ser uma força da natureza. Como ele pôde quase matar o Lord Kaido? Agora que o cara tinha chegado ao Novo Mundo, talvez ele devesse encontrar uma oportunidade para testá-lo. Queen, que estava perdido em seus próprios pensamentos, foi subitamente interrompido. Ele se virou irritado com um tom hostil. Que Deus do Trovão? Nunca ouvi. Tem perguntas? Pergunte ao rei. Foi isso que ele disse em voz alta, mas, em segredo, ele havia investigado minuciosamente as informações pessoais de Leno. Ele não tinha nenhum desejo de provocar o monstro que quase matara seu chefe. Mais de uma vez, ele havia comemorado em silêncio o fato de não poder voar. Caso contrário, ele teria estado entre aqueles que correram de volta para buscar reforços da última vez. Se ele tivesse encontrado aquele monstro naquela ocasião, seu destino certamente não teria sido bom. Ele havia testemunhado pessoalmente o estado deplorável em que Kaido se encontrava quando foi trazido de volta. Era simplesmente insuportável de se ver. Agora que essa grande calamidade havia chegado novamente ao Novo Mundo, ele precisava se preparar com antecedência. Na próxima vez que ele viesse a Wano, faria questão de evitá-lo o mais rápido possível. Após ser ignorado, Jack instintivamente olhou para King, que estava bem na frente. Depois de pensar por um momento, decidiu não se aproximar e silenciosamente retornou ao seu lugar. King, de pé abaixo de Kaido e envolto firmemente em sua roupa, naturalmente notou a pequena troca de palavras entre eles, mas a ignorou. Naquele momento, seus pensamentos estavam completamente tomados pela informação no jornal. O homem havia se juntado ao governo mundial. O ódio enterrado no fundo do seu coração irrompeu incontrolavelmente, fazendo com que a parte exposta dos seus olhos ficasse avermelhada. A sangrenta rixa, o massacre e a extinção. Ele jamais a esqueceria pelo resto da vida. Já que ele escolheu se juntar ao governo mundial, então, no próximo encontro, eles seriam inimigos, Deus do Trovão. Baque. Um som seco veio de cima quando uma enorme jarra de vinho foi jogada no chão. O corpo imponente de Kaido desabou no sofá da poltrona principal. Ele murmurava sem parar. Ororororo, seu desgraçado, você finalmente voltou para o Novo Mundo. Momentos depois, como se tivesse levado um choque elétrico, ele subitamente sentou-se ereto e gritou em direção ao céu. Seu desgraçado. Entrar para o governo mundial. É você me olhando de cima? Buá. Observando a figura gigantesca chorando dramaticamente lá em cima, todos lá embaixo reviraram os olhos em silêncio. Aqui vamos nós outra vez. Na verdade, Kaido tinha queixas que não conseguia expressar. Ele já havia planejado se aliar a Big Mom para eliminar Leno, esse fator instável, primeiro. Mas, de repente, a identidade de um dragão celestial surgiu do nada, e o plano morreu antes mesmo de começar. Só de pensar na possibilidade de ser alvo simultaneamente do governo mundial, da marinha e de aventureiros, Kaido se sentia sufocado. Agora, ele só esperava que Leno e aquela velha bruxa se desentendessem o quanto antes. Depois que ela sofresse um revés, ele proporia uma aliança. Ele sabia muito bem que Leno e Big Mom tinham conflitos, e não eram conflitos pequenos.
Contanto que os dois lados unissem forças posteriormente, fosse Leno ou qualquer outra turbulência que surgisse do outro lado do mar, eles seriam capazes de enfrentá-la com calma. Entretanto, ao contrário da atmosfera opressiva de Onigashima, o clima a bordo de um enorme navio em outro local era extremamente animado. Na verdade, a atmosfera neste gigantesco navio era sempre excepcionalmente vibrante. Este navio colossal, com dezenas de milhares de metros de comprimento, foi construído inteiramente de ouro e impulsionado por duas tartarugas gigantes da ilha, garantindo uma navegação tranquila e segura. Uma cidade havia sido construída sobre ele, contendo cassinos, teatros, hotéis e todo tipo de instalações de entretenimento. Cada edifício exibia um luxo extravagante, brilhando com luzes de neon deslumbrantes. Assim, também era conhecida como a maior cidade de entretenimento do mundo, o Gran Tesouro. Seu dono era ninguém menos que o sobrevivente do incidente Mary Geoise e o homem que certa vez enviou ajuda a Leno, Gil de Tesouro. Nesse momento, dentro da suíte do último andar da torre central, Tesouro estava relaxando em uma fonte termal com Baccarat, vestida de biquíni, ao seu lado. Os dois se encostaram um no outro, desfrutando de um raro momento de carinho. Em um dado instante, Tesouro abriu repentinamente os olhos e olhou para o chão à sua frente. Um subordinado arrogante, segurando um jornal, surgiu abruptamente do andar. Ao se aproximar dele, relatou respeitosamente: chefe, o jornal de hoje tem notícias que lhe interessarão. Ah, é mesmo? Tesouro pegou casualmente uma taça de champanhe ao seu lado, tomou um gole e estendeu a mão para pegar o jornal. Com um único olhar, seu corpo inteiro estremeceu violentamente. Suas pupilas se contraíram bruscamente, e o copo escorregou de sua mão, caindo no chão. Ele apertou o jornal com força com as duas mãos. Seu olhar tremia violentamente enquanto seus lábios se contraíam. Isso, algo assim pode mesmo ser feito? Após ler atentamente o conteúdo, Tesouro levantou-se subitamente e caiu na gargalhada, com os olhos brilhando de fervor. Ha 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 ha. Dragões celestiais. Os dragões celestiais realmente aceitam forasteiros. Qual teria sido o objetivo final por trás de seus anos de frenética acumulação de riqueza? Não seria tornar-se um deus capaz de controlar o destino dos outros? Inicialmente, ele pensara que essa esperança permaneceria infinitamente distante, mas a realidade provou que alguém realmente a alcançou. Deus do Trovão, verdadeiramente digno de ser o homem que o salvou, iluminando mais uma vez seu caminho através de suas ações. Seus anos de planejamento não tinham sido em vão. Desta vez, ele também se tornaria um daqueles nobres mundiais de grande prestígio. Ao ver seu chefe quase enlouquecendo, Baccarat lançou um olhar curioso para o jornal que ele tinha em mãos. Ao ver o conteúdo claramente, ela cobriu a boca em choque. Meu Deus, aquele senhor realmente se tornou um dragão celestial. Então ela percebeu por que seu chefe estava tão animado. Tendo-o acompanhado durante anos, ela acreditava que o compreendia bastante bem. Apesar de seu habitual desprezo, até mesmo ódio, pelos nobres e pelo governo mundial, por trás dessas atitudes exteriores, escondia-se um profundo anseio em seus olhos. Agora que o Deus do Trovão havia estabelecido um precedente favorável, esse desejo interior provavelmente não poderia mais ser reprimido. Depois de tudo que havia vivenciado, ela compreendeu o que os nobres mundiais realmente representavam. O imenso poder e a autoridade que possuíam. Quando seus olhos se depararam com a foto de Leno no jornal, ela estalou a língua silenciosamente surpresa. Aquele senhor era verdadeiramente uma figura lendária, sempre fazendo o inesperado. Capítulo 312. Leno não fazia ideia dos ventos turbulentos e das correntes subterrâneas ocultas lá fora. Ele só sabia que os últimos dias em Dressrosa tinham sido incrivelmente confortáveis. Caso ele algum dia decida se aposentar, o padrão de vida certamente terá que ser elevado a esse nível. Tomar sol à beira da piscina como hoje, serviço personalizado de empregadas domésticas e coisas do gênero, tudo isso tinha que estar incluído. Quem quer que tenha sofrido certamente não foi ele mesmo. Virando-se desplicentemente, praguejou mentalmente. Isto é tão decadente. Adoro. Dressrosa era realmente um lugar incrível. Doflamingo, o autoproclamado rei arrogante, supervisionou pessoalmente cada detalhe da recepção. Tudo foi organizado impecavelmente para Leno e sua equipe, não deixando absolutamente nada a reclamar. Se ele tivesse que descrever esses últimos dias em uma palavra, seria profissional. Até mesmo Yamato e os outros não puderam deixar de elogiar Doflamingo quando o conheceram. Você é realmente impressionante. Sob a orientação de seus acompanhantes, o grupo praticamente conheceu todos os locais de entretenimento do país. O Coliseu, os cassinos, as ruas gastronômicas, eles visitaram todos esses lugares. Depois de descobrirem o que cada um mais gostava, todos se separaram para fazer o que queriam. Nami, Chopper e vários outros permaneceram nos cassinos. Com alguma manipulação nos bastidores por parte dos oficiais da família Don Quixote, eles ganharam dinheiro a rodo. A emoção de ganhar dinheiro com a mesma facilidade com que se o apanhava do chão acendeu o entusiasmo deles, e eles quase se tornaram frequentadores assíduos do cassino. Enquanto isso, Yamato, Kuina e alguns outros estavam fascinados pelo Coliseu, ocasionalmente descendo para competir eles mesmos. Eles rapidamente ganharam fama por lá. Cada vez que apareciam, uma fila interminável de desafiantes se formava. Doflamingo chegou a ajudar Uta a organizar um concerto, que contou com a participação de todo o país. A dimensão do evento foi impressionante. No entanto, Leno também percebeu que seus guias evitavam intencionalmente certas áreas. Por exemplo, a ilha Green Beach, que era separada de Dressrosa apenas por uma ponte. Outro exemplo era o distrito fabril do reino. Nem mesmo alguns rostos familiares de suas memórias, como Viola e Rebecca, puderam ser detectados por seu aqui da observação. Provavelmente foram aprisionados ou transformados em brinquedos. Ao perceber isso, Leno não pôde deixar de suspirar interiormente. Realmente cauteloso.
Como era de se esperar de alguém que atuava há muito tempo no submundo, tudo foi tratado com meticulosa precisão. Vendo quão sensato o rapaz estava sendo, Leno pensou que se surgisse algum problema no futuro, poderia muito bem deixar que ele resolvesse. Contanto que ele prometesse salvar a vida de Doflamingo em um momento crítico, a outra parte provavelmente estaria mais do que disposta a trabalhar para ele. Aquele antigo subordinado que ele havia recrutado, Urouge, ainda estava imerso em seu próprio empreendimento inicial. Levaria muito tempo até que ele entrasse no novo mundo. Agora que Leno era uma figura tão poderosa, não lhe era possível lidar pessoalmente com cada assunto trivial. Isso seria indigno de sua posição. Enquanto estava perdido em pensamentos, percebeu de repente que as criadas que massageavam seus ombros e pernas haviam se retirado silenciosamente. Ao abrir os olhos, viu-os partir de forma ordenada sob a direção de Monet. Ao ver Monet se aproximar com o cabelo preso e vestindo um biquíni, os olhos de Leno brilharam em confusão. Espere aí, as coisas estavam indo perfeitamente bem. Por que todos foram embora de repente? Só quando Monet se sentou ao lado dele, Leno percebeu. Seria este um novo serviço? Meu senhor, a partir de agora, Monet o servirá pessoalmente. Pá! Um campo de brancura deslumbrante preencheu sua visão. Ela veio em sua direção com uma franqueza avassaladora. Tão simples assim? Respirando fundo, Leno ergueu a cabeça e olhou para Monet com surpresa. Doflamingo está mesmo disposto a mandar até você para lá? Ela passou os braços em volta do pescoço de Leno e falou suavemente. Meu senhor, Monet veio de livre e espontânea vontade. É mesmo? E quanto a ela? Leno ergueu uma sobrancelha e olhou em direção à entrada do pátio, onde Baby Five estava vestida com um uniforme de empregada doméstica cor de vinho. Seu rosto estava corado, seus olhos fixos neles sem piscar, como se ela fosse correr até eles no momento em que Leno a chamasse. Ela também veio de livre e espontânea vontade. Então vocês estão dizendo que me admiram e se ofereceram voluntariamente. Leno disse em tom de brincadeira provocando-a. E isso não tem nada a ver com Doflamingo? E isso? Ao ouvir suas palavras, o corpo delicado de Monet enrijeceu, seus olhos tremeram enquanto uma expressão conflituosa surgia em seu rosto. Se ela admitisse isso, as expectativas do jovem mestre seriam frustradas, e seu sacrifício teria sido em vão. Mas se ela contasse a verdade e irritasse Leno, nem ela nem o jovem mestre teriam um final feliz. Por um instante, Monet se viu dividida entre duas opções, ignorando até mesmo a mão que vagava sobre seu peito. Nesse instante, a voz de Leno soou novamente. Sugiro que você diga a verdade. Já que se trata de uma transação, não deveríamos ao menos confirmar um preço que seja satisfatório para ambas as partes? Sim, o jovem mestre apenas nos disse para servi-los de todo o coração, nada mais. Ao recobrar os sentidos, Monet sentiu-se subitamente impotente. Por que esse senhor não seguiu o roteiro habitual? Mas, dadas as circunstâncias, ela não se atreveu a resistir. Nesse caso, que tal vocês dois em troca de uma promessa minha? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Leno enquanto ele erguia o queixo dela, obrigando-a a encontrar seu olhar. Em um momento crítico eu salvarei a vida dele. Quanto à troca de favores, de agora em diante você me segue, e não tem mais nada a ver com Doflamingo. Monet piscou, incapaz de tomar uma decisão por um instante. E isso não fazia parte do plano. O que ela deve fazer agora? Ao ver sua expressão confusa e adoravelmente apática, Leno sentiu-se um pouco cansado. Será que essa mulher tinha o cérebro no peito? Ele tinha falado tão claramente. Como é que ela ainda não entendia? Será que eles pensaram que, oferecendo os dois, ele se tornaria subordinado de Doflamingo? Que piada internacional. Desamparado, Leno acenou em direção à entrada e chamou baixinho. Baby Five, vem aqui. Preciso de você. Após esperar sem obter resposta, Leno olhou para o lado e imediatamente sentiu uma veia pulsar em sua testa. A Baby Five estava sentada, caída no chão, com as mãos cobrindo o rosto e lágrimas escorrendo sem parar. Ela continuava murmurando. Alguém realmente precisa de mim? Meu senhor realmente precisa de mim. Leno. Sério, Doflamingo, que tipo de gente você mandou aí? Capítulo 313. Embora sentisse um certo ressentimento em relação a Doflamingo, o acordo que fizeram ainda era bastante satisfatório. Afinal, coisas belas, ou pessoas belas, sempre trazem alegria. Leno não tinha motivos para recusar. Afinal, ele não era nenhum cavalheiro virtuoso. Já que foi entregue diretamente em sua porta, deveria estar pronto para consumo. E assim, tudo aconteceu naturalmente. Não houve reviravoltas no processo, foi quase inteiramente voluntário. Após uma cena indescritível demais para ser expressa em palavras, já haviam se passado 1 ou 2 horas. As emoções reprimidas que Leno havia acumulado nos últimos dias foram liberadas em grande parte, deixando-o com uma sensação de renovação e revigoramento. Mas agora o fardo sobre seus ombros havia se tornado mais pesado. Ele resolveu silenciosamente trabalhar ainda mais no futuro. Logo a noite chegou. Os membros da tripulação que tinham saído para brincar voltaram um após o outro. Quando viram as duas mulheres ao lado de Leno, foi como se já esperassem esse desfecho. Suas reações não foram particularmente intensas, embora suas reviradas de olhos quase tenham chegado ao céu. Mesmo aqueles que ainda não tinham vivenciado tais situações compreenderam exatamente o que havia acontecido. Após julgarem impiedosamente seu próprio capitão em seus corações, suas bochechas coraram sem que sequer percebessem. Somente Nami, depois de zombar sarcasticamente de Leno, o deixou ir embora contra gosto. Não havia nada que ela pudesse fazer. Ela ainda era muito jovem. Havia muitas coisas que ela simplesmente não conseguia fazer ainda. Embora seu corpo estivesse amadurecendo gradualmente, Leno já havia deixado claro há muito tempo. Ele não a tocaria até que ela atingisse a maioridade. Se não fosse por isso, Ao perceber que ninguém reagiu de forma muito veemente, Leno sentiu um leve alívio. Após refletir por um instante, disse de repente. Já ficamos aqui tempo suficiente. Não deveríamos continuar nossa jornada? Eba,
Vamos ao cassino mais uma vez amanhã e depois zarpamos no dia seguinte. No instante em que ouviu que eles estavam partindo, Nami se pronunciou imediatamente, com a voz repleta de expectativa. Nos últimos dias, ela havia experimentado a doçura do dinheiro fácil e não estava disposta a abrir mão desses benefícios tão facilmente. Antes de partir, ela precisava fazer mais uma grande compra. Caso contrário, sentiria que havia sofrido uma enorme perda. Os outros ignoraram essa maníaca obcecada por dinheiro. Ela já estava perdida em seu mundo de Belize, incapaz de sair dele. Quina e Robin trocaram olhares antes de assentirem em concordância. Claro, já vimos tudo o que queríamos ver. Realmente está na hora de ir embora. Muito bem. Já que todos estão prontos, partiremos amanhã cedo. Após anunciar a decisão, Leno se virou para Monet e Baby Five e instruiu. Voltem vocês dois primeiro e informem Doflamingo sobre a troca. Aproveitem e arrumem suas coisas. Sim, Vossa Excelência. Os dois assentiram em uníssono, fizeram uma reverência respeitosa e em seguida viraram-se e se apoiaram mutuamente ao saírem. Ao vê-los com dificuldade até para andar direito, Nojiko deu um passo à frente e beliscou seu homem com força. As duas mulheres já haviam estado presentes antes. Mesmo que ela estivesse descontente, não podia demonstrar para não afetar o relacionamento futuro delas. Mas ver Leno tão satisfeito consigo mesmo a irritou. Seu descarado, alô. Ficamos fora só por um tempinho e você já estragou mais duas. Hehe, não fique bravo. Leno puxou Nojiko para seus braços, beijou-a com fervor várias vezes e então disse com um sorriso. Não pude recusar tanto entusiasmo. Eles vieram até mim por conta própria. Kuf, você sempre inventa desculpas para nos enganar. Nojiko se remexeu em seus braços, resmungando enquanto o acusava de seus delitos. Na verdade, ela não estava realmente zangada, apenas insatisfeita com a maneira displicente com que ele tratava essas questões. Ele nem sequer conhecia direito o passado deles antes de se meter com eles. Será que ele ia mesmo fazer o que bem entendesse? Ao ouvir isso, Leno imediatamente esfregou a bochecha na dela e protestou. Como isso seria possível? Você me conhece. Eu não sou esse tipo de pessoa. Kuf. Ah, mas você com certeza é. Ao perceber a completa falta de noção de Leno, Nami curvou os lábios e zombou dele impiedosamente. Foi precisamente por conhecer tão bem aquele canalha que ela considerou o protesto dele vergonhoso. Ela nunca tinha visto alguém tão insensível em toda a sua vida. Haha. Os outros não conseguiram conter o riso. Nami tinha toda a razão. O capitão dele sempre inventava todo tipo de desculpa quando fazia algo errado. Vocês, sentindo que a situação estava se voltando contra ele, sem ninguém do seu lado e temendo uma denúncia coletiva em larga escala, Leno tossiu rapidamente e mudou de assunto. O tempo está bem agradável hoje, né? Como foi o passeio de vocês? Silêncio. Um corvo passou voando por cima de nossas cabeças. A tripulação olhou para ele como se fosse um idiota. Será que ele conseguiria tornar a mudança de assunto ainda mais constrangedora? Leno enfiou as mãos nos bolsos, os olhos percorrendo o ambiente, tentando ao máximo minimizar sua presença. Contanto que ele não se sentisse envergonhado, a vergonha seria de outra pessoa. Mais uma vez, ficaram sem palavras diante da sua falta de vergonha. Mas, aproveitando a oportunidade, todos começaram a conversar sobre o seu dia. Cada um compartilhou histórias divertidas sobre suas experiências, e o ambiente rapidamente se tornou animado e harmonioso. O dia seguinte chegou num instante. Era o mesmo porto de quando chegaram pela primeira vez, e mais uma vez estava lotado de gente, com aplausos ecoando pelo céu. Doflamingo chegou pessoalmente com seus principais executivos para se despedir dos aventureiros. Era também a primeira vez que Leno encontrava a lendária Loli Legal Sugar. Trebol permaneceu ao lado dela sem dar um único passo, zelando por sua segurança em todos os momentos. Leno lançou um olhar divertido para Doflamingo. Desde que obtivera a promessa de Leno, o homem parecia completamente à vontade. Deixar uma figura tão importante aparecer em público. Ele não tinha medo de que algo desse errado? Monet e Baby Five, após se despedirem de seus antigos companheiros, caminharam até Doflamingo. Eles estavam prestes a se curvar e agradecê-lo por cuidar deles durante todos esses anos, mas ele os interrompeu. Fufufufufu. Vocês dois agora pertencem a Lord Leno. Eu não ousaria aceitar sua reverência novamente. Aquela risada sinistra e característica ecoou. Doflamingo olhou para seus antigos subordinados, que ascenderam a grandes alturas da noite para o dia, com um olhar que era ao mesmo tempo uma lembrança e uma advertência. Ao mesmo tempo que se sentia aliviado, ele também estava genuinamente feliz por eles. Aqueles dois que ele vira crescer finalmente tinham encontrado um bom lar. Embora ele as tivesse usado, os anos de afeto não eram falsos. Quanto melhor vivessem a bordo do navio de Leno, mais seguro ele estaria. Sim, nós entendemos. As duas mulheres assentiram com a cabeça, com lágrimas nos olhos, depois caminharam até o lado de Leno e permaneceram em silêncio. Excelência, estamos prontos. Leno assentiu com a cabeça. Vendo que os suprimentos já haviam sido carregados, ele se virou para aqueles que os acompanhavam até a saída. Dof, até nos encontrarmos novamente. Bons ventos e mares tranquilos, Lord Leno. Só depois que Leno e sua equipe desapareceram de vista, Doflamingo finalmente caiu na gargalhada. Fufufufufu. Capítulo 314. Com a viagem a Dressrosa finalmente concluída, o galé zarpou novamente. Só então Leno percebeu que Monet e Baby Five ainda não conheciam todos a bordo. Sob os olhares curiosos do grupo, Leno se preparou e os apresentou adequadamente. A questão principal era que a ordem em que eles se juntaram à tripulação tinha sido diferente. Eles foram reivindicados por Leno antes do embarque oficial. Assim que as meninas entenderam o que havia acontecido, aceitaram as duas recém-chegadas sem muita resistência. Não havia nada que se pudesse fazer. O capitão deles era um paquerador descarado que deixava um rastro de afeto por onde passava. Após oferecerem um banquete de boas-vindas para os dois, a tripulação finalmente voltou a concentrar-se na navegação. Eles já haviam discutido qual rota seguir em seguida. No Novo Mundo, a postura logarítmica podia ser instável em alguns momentos. Se eles seguissem a log pose, isso os levaria eventualmente a uma ilha chamada Lodestar. Mas essa não era a ilha final.
Foi exatamente por isso que Roger navegou pela Grand Line uma segunda vez. Depois de reunir os poneglyphs, ele finalmente chegou a Logtail. Como o objetivo deles como aventureiros era dar a volta ao mundo, a última ilha era algo que eles tinham que ver pelo menos uma vez. Com isso resolvido, o problema ficou simples. Por sugestão de Leno, eles decidiram ir primeiro para Zou e obter o Road Poneglyph lá. Guiados pelo Vivrecard fornecido por Doflamingo, a tripulação navegou em direção àquela ilha misteriosa. Ao mencionar Zou, todos se lembravam da história anterior de Leno, o elefante colossal com mais de 10 mil metros de altura. Só de pensar em ver uma nação que vivia nas costas de um elefante, eles se enchiam de entusiasmo. Seus olhos brilhavam de expectativa. Enquanto isso, Chopper parecia estar pensando em algo completamente diferente. Seus olhos também brilhavam intensamente. Ele correu até Leno e perguntou ansiosamente: Leno, aquele reino peludo que você mencionou antes, eles são mesmo animais falantes? Leno ergueu uma sobrancelha, os cantos dos lábios se curvando para cima enquanto olhava para Chopper com um olhar significativo. Claro que é verdade. Qual é o problema? Após uma breve pausa, ele pareceu perceber algo de repente e deu um sorriso travesso. Não me diga que você está sentindo falta de uma corça? E isso é um absurdo. Eu não fiz isso. Não fale bobagens. O rosto de Chopper ficou vermelho vivo enquanto ele agitava os braços em negação frenética. Que grande injustiça. Ele estava apenas curioso sobre um país cheio de seres como ele. Claro, se quem sabe ele encontrasse alguém de quem gostasse, isso também não seria tão ruim. Um instante depois, despertando de seu agradável devaneio, Chopper percebeu que todos estavam sorrindo para ele. Só então ele entendeu. Tinha sido completamente enganado por Leno. Seu rosto ficou ainda mais vermelho de raiva enquanto ele mostrava os dentes e atacava Leno, gritando furiosamente: Seu desgraçado Leno, vou brigar com você. Ha 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 ha. Leno desviou sem esforço, dando um tapinha no peito com grande convicção. Não se preocupe, Chopper. Quando chegarmos a Zou, eu garanto que você vai arranjar uma garotinha servo. Ah, seu idiota. Pare de dizer isso. Chopper se movia freneticamente, mas não conseguia alcançar Leno. Ele ficou tão furioso que quase se transformou para usar todo o seu poder, mas foi impedido a tempo por Nojiko e os outros. Após lançarem olhares de reprovação a Leno, eles rapidamente se mobilizaram para acalmar o humilhado e enfurecido Chopper. Ao verem seu peito se expandir e contrair violentamente, as meninas ficaram sem palavras. O pobre rapaz parecia prestes a explodir. Passada a breve confusão, a tripulação retomou a navegação normal, cada um ocupando-se com suas tarefas. Leno mostrou pessoalmente o navio a Monet e ao Baby Five para que eles pudessem se adaptar à vida a bordo o mais rápido possível. Com a Baby Five foi bem fácil. Contanto que nenhuma palavra-chave que pudesse desencadear uma crise fosse mencionada, ela permanecia alegre e curiosa sobre tudo. Monet, por outro lado, era mais discreta. Talvez compreendesse sua posição. Seguia Leno calmamente, quase como uma secretária. Após observar os dois atentamente, Leno compreendeu. Se eles quisessem realmente fazer parte desta equipe, não havia atalhos. Só o tempo poderia fazer isso. Isto é muito grande. Meu Deus, é mesmo um elefante. Está vivo? Ainda está se mexendo? Claro que está vivo. Estamos ajustando nossa rota há dias, não é? Em meio à névoa, a tripulação encarava a figura colossal que se erguia diante deles, completamente atônita. Eles já tinham ouvido falar disso antes, mas sem uma noção concreta da sua dimensão. Só agora, vendo com os próprios olhos, compreenderam a sua imponência e magnificência. O navio deles não passava de uma formiga diante desse gigante. A cada movimento casual de suas pernas semelhantes a pilares, o mar ao redor se agitava violentamente, com ondas surgindo e quebrando com força. Até Leno ficou abalado. Diante do enorme elefante, ele realmente sentiu quão pequeno era. Ao mesmo tempo, ele não conseguia deixar de se perguntar de onde Jack havia tirado a coragem para tentar matar algo assim. Apenas esse elefante. Leno calculou que mesmo para ele, abatê-lo seria inimaginavelmente difícil. Yamato levou seu canabo até a proa, contemplando a besta gigante e suspirando em admiração. Com algo tão grande, fico me perguntando quanto tempo isso vai durar. Ah, essa é uma boa pergunta. Robin interrompeu seu desenho, soltando uma risadinha antes de falar com naturalidade. Você pode perguntar ao nosso grande capitão. Tenho certeza de que ele sabe. Sentindo a onda repentina de olhares convergindo para ele, Leno lançou um olhar irritado para Robin e abriu os braços, impotente. Só sei a ideia geral. Essa coisa existe há mais de 1000 anos. 1000 anos? A tripulação soltou um suspiro coletivo, renovando o choque. Seus olhares voltaram-se para o elefante. Aquilo era um verdadeiro monstro. Ter vivido por mais de 1 milênio era algo inacreditável. Faz sentido, murmurou Robin, batendo levemente o lápis no queixo. Só através do acúmulo de um tempo infinito poderia crescer a esse tamanho. Então ela se virou para Leno com um sorriso provocador. Capitão, você é realmente muito bem informado, até mesmo sobre algo assim. Impressionante. Isso mesmo. Nosso capitão conhece os céus e a terra, uma figura incomparável, sem dúvida, acrescentou Reiju, umedecendo os lábios vermelhos enquanto o elogiava com falsa seriedade. Seus olhos brilhavam de divertimento. Chopper, Carmen e os outros, que não faziam ideia do que estava acontecendo, olhavam para Leno com pura admiração, como se ele fosse um deus onisciente. Incrível. Como se espera de Leno. Uma figura incomparável. Muito legal. Leno lançou um olhar fulminante e discreto para aquelas duas mulheres intrigantes. Pensar que elas ousariam provocar o próprio capitão. Ele anotou-o silenciosamente em seu caderno mental. Só espere até mais tarde. Hehe. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 315. Ao observar os poucos companheiros ingênuos, Leno ficou mais do que feliz em participar de suas travessuras. Ele ergueu ligeiramente o queixo, acenou com a mão e disse com uma humildade modesta. A excelência deste capitão não surgiu do nada. Guardem-na em seus corações. Chopper, não se preocupe. Antes que pudesse terminar de falar, um estrondo alto ecoou quando o capitão, satisfeito consigo mesmo, foi derrubado por um único soco.
Olhando para Leno caído, Nami ergueu o punho e rosnou ferozmente. Cala a boca. Seu idiota, anda logo e levanta o navio. Desde que viram o elefante gigante, todos estavam ansiosos para chegar a Zou. Mas esse capitão pouco confiável ficava cada vez mais empolgado quanto mais falava. Nesse ritmo, ele provavelmente estava prestes a apresentar o chopper a alguma serva de novo. Nami finalmente chegou ao seu limite e decidiu calá-lo fisicamente. Do contrário, com a personalidade desse idiota, quem sabe por quanto tempo ele continuaria divagando. Deitado no convés, Leno ativou obedientemente sua habilidade, resmungando em sinal de insatisfação. Se você quer que a multa seja aumentada, é só dizer. Por que bater nas pessoas? Mulher violenta. O que você disse? Nada. Ao ver seu punho rosado ficar completamente preto novamente, Leno imediatamente optou pela autopreservação. Não era que ele tivesse medo da Nami. Ele simplesmente não se dava ao trabalho de discutir com garotas. Ao verem o capitão com uma expressão magoada, mas com medo demais para reclamar, Robin e Reiju trocaram olhares e cobriram a boca enquanto riam. Os outros que estavam por perto fingiam não ver nada, embora um leve divertimento brilhasse em seus olhos. Eles gostavam bastante de ver Leno sendo intimidado. Afinal, esse cara sempre foi imprevisível. Leno lançou um olhar magoado para todos antes de acenar na direção da empregada vestida de vermelho vinho. Baby Five, venha cá. Este capitão precisa de conforto. Sim, Lord Leno. Ao ouvir a palavra-chave, a pequena empregada imediatamente correu para o lado dele, demonstrando preocupação e apoio emocional. Após desfrutar plenamente da atenção dela por um tempo, Leno se revigorou com energia renovada. Ele olhou em volta com orgulho, querendo mostrar que não era alguém sem apoio, para então descobrir que ninguém tinha tempo para lhe dar atenção. Todos os olhares estavam fixos no elefante gigante ali perto. À medida que o navio subia lentamente no ar, todos realmente experimentaram o que significava estar diante de um elefante de 10 mil metros. Ver essa criatura gigantesca de perto foi uma experiência completamente diferente de apenas observá-la de longe. Era inacreditavelmente enorme. Após algum tempo, o grupo finalmente chegou ao topo das costas do elefante. Eles presumiam que carregar uma massa de terra inteira faria com que sua superfície ficasse endurecida e calejada. Mas quando finalmente pisaram nela, para sua surpresa, ela era bem elástica. Ao voltarem-se para o distante mar de nuvens, tiveram a ilusão de retornar a Skipieia. É claro que Zou também poderia ser considerada um tipo único de Ilha do Céu. Todos venham depressa. Há um portão à frente. E pessoas, não, animais de guarda. Yamato, que havia se adiantado rapidamente, logo percebeu a situação e chamou todos com urgência. Os olhos de todos brilharam e seus passos se aceleraram. Em algum momento do caminho, Leno pareceu se lembrar de algo e rapidamente gritou um lembrete. Yamato, não haja precipitadamente. A tribo Min tende a ser exclusiva. Vamos conversar com eles com calma. Mas antes que ele terminasse de falar, toques urgentes de sino soaram à frente. Dang dang dang. Que saco. Soltando um palavrão baixinho, a figura de Leno desapareceu instantaneamente de onde estava. Embora aquele lugar não representasse nenhuma ameaça para eles, evitar conflitos sempre que possível era melhor. Afinal, acariciar animais dóceis sempre melhora o humor. Quando Leno chegou, Yamato já estava cercado por vários guerreiros da tribo Min armados com lanças. Mesmo assim, seus olhos brilhavam e ela olhava ao redor com entusiasmo. Ao ver Leno, ela imediatamente gritou de alegria. Leno, Leno, existe mesmo um país aqui. Que legal. Leno esfregou a testa impotente. Irmã mais velha, será que agora é a hora de dizer isso? Você já está cercada. Como ela podia ser tão despreocupada? Ela praticamente ignorava todos ao seu redor. E de fato, após o grito de Yamato, os guerreiros Min imediatamente perceberam Leno e os outros atrás dele. Ela tem cúmplices. Informe o capitão. Em instantes, um grande grupo saiu correndo do chamado Portão Nacional liderado por um leão Min. Bem, chamar aquilo de Portão Nacional foi um elogio. Na verdade, era apenas uma cerca de ferro. Ao perceber que alguém capaz de conversar havia chegado, Leno planejou se apresentar. Inesperadamente, antes que ele pudesse falar, o leão Min se adiantou, com a voz cheia de entusiasmo. Senhor Deus do Trovão, você é o Senhor Deus do Trovão? Assim, eu sou Leno. Leno fez uma pausa, um pouco confuso, e perguntou curioso. Você me conhece? Claro. Todos aqui sabem muito bem como você derrotou Kaido. O leão Min, vestido como um mosqueteiro, parecia extremamente animado. Ele deu um passo à frente e apertou firmemente a mão de Leno. Bem-vindo, Senhor Deus do Trovão. Eu sou Xixilian. Capitão isto. Os guerreiros Min que haviam cercado Yamato anteriormente agora pareciam perturbados. Nenhum deles havia reconhecido o grupo de Leno antes. Eles quase o atacaram momentos antes. O que vocês estão fazendo? Abaixem as armas imediatamente, repreendeu Xixilian, antes de gesticular respeitosamente na direção de Leno. Senhor Deus do Trovão, por favor, entre. O senhor Inuarashi certamente ficará encantado em saber da sua chegada. Ele frequentemente menciona você na nossa frente e anseia por te conhecer. Não precisa ser tão formal. Pode me chamar de Leno. O grupo foi conduzido através do portão atordoado. Atrás dele, Chopper e Carmen olhavam para Leno com admiração fervorosa. Quase sentiram vontade de se curvar ali mesmo. O capitão deles era simplesmente incrível, verdadeiramente extraordinário. No entanto, essa admiração não durou muito tempo antes de ser substituída por outra emoção. Ao entrar no Ducado de Mokomo, as ruas repletas de animais falantes de todos os tipos conquistaram instantaneamente o coração das mulheres. Ver aquelas criaturinhas adoráveis agindo de forma tão fofa nos braços das pessoas foi extremamente encantador. Nem mesmo Leno, um homem adulto, conseguiu resistir à vontade de estender a mão e acariciá-los. O aparecimento repentino de um grupo de pessoas causou um breve momento de silêncio na rua. Então alguém gritou Deus do Trovão, e a cena instantaneamente saiu do controle. Mis de todas as idades se aglomeraram em direção a eles, cercando completamente o grupo. Garshu ecoava sem parar enquanto as saudações se sucediam. Aproveitando o momento, Leno pegou um coelhinho e um gatinho branco aos seus pés e começou a acariciá-los vigorosamente. Ao verem seus companheiros receberem um tratamento tão afetuoso, as outras crianças Min imediatamente ficaram com ciúmes. Um a um, os pequeninos se agarraram a Leno como macaquinhos, e em pouco tempo ele estava completamente coberto.
Capítulo 316. Após uma luta relutante para se libertar, o grupo finalmente escapou da multidão e foi conduzido por Xixilia até o Duque no Arashi. Ao longo do caminho, Leno também viu outros membros do esquadrão dos mosqueteiros, juntamente com várias figuras familiares que lhe vieram à memória. Em especial, o coelho muito popular, de pelo curto dourado e pelagem branca pura, que saltita energicamente chamado Cenoura. A garota tinha uma personalidade alegre e vibrante. Ao reconhecer Leno, ela correu imediatamente até ele e mordeu seu rosto. Só depois que Leno acariciou sua cabecinha, ela o soltou feliz. Finalmente, todos chegaram à residência do Duque no Arashi. Quando chegaram, ele estava sentado na soleira da porta fumando e aproveitando o sol. Ao ver um cachorro grande sentado com as pernas cruzadas enquanto fumava, Leno quase pensou que um Golden Retriever havia se transformado em um espírito. Quando o Duque percebeu que seu subordinado estava trazendo um grupo de humanos, ficou momentaneamente atônito antes de reconhecer Leno imediatamente. Lord Leno, há muito tempo que desejo conhecê-lo. Um prazer, um prazer. Olhando para o enorme cachorro, Leno sentiu-se um pouco dividido. Em termos de tamanho, eu sou realmente menor que um cachorro. Há muito tempo que também queria fazer-lhe uma visita, mas nunca tive oportunidade. Haha, faz sentido, afinal, você não estava no Novo Mundo antes. Ele estava bastante familiarizado com os feitos de Leno. Exalando uma argola de fumaça, a expressão de Nuarashi tornou-se nostálgica. Desde que soube que você derrotou Kaido, tenho acompanhado atentamente as notícias sobre você. Quando soube que você havia chegado a Dressrosa há algum tempo, eu sabia que não demoraria muito para nos encontrarmos. Após falar, o cachorro encarou Leno fixamente, com emoções complexas refletidas em seus olhos. Em sua opinião, as experiências do homem à sua frente eram nada menos que lendárias. Em uma idade tão jovem, ele já havia alcançado o auge dos mares, rivalizando até mesmo com Roger em seu auge. O motivo pelo qual eu queria te encontrar era também para expressar minha gratidão. Você é muito educado. Eu fiz isso por mim também. Sabendo o que ele estava prestes a dizer, Leno o interrompeu rapidamente. Se ele revelasse agora sua ligação como um dos vassalos de Oden, Yamato poderia surgir de repente e exigir lealdade. Embora, após tanto tempo sob a influência de Leno, Yamato não afirmasse mais ser Oden constantemente, seu processo de pensamento ainda estava longe do normal. Leno não tinha certeza se ela realmente havia se libertado ou não. A propósito, quando estivemos no Mar do Norte da última vez, encontramos um grande urso branco da sua tribo Min chamado Beppo. Beppo. Wanda, com uma espada na cintura, deu um passo à frente, surpresa. Aquele pirralho ainda estava vivo? Ela presumia que ele já tivesse virado comida de peixe no mar há muito tempo. Afinal, ele era muito jovem quando partiu, mal conseguindo sobreviver sozinho. Como ele foi parar no Mar do Norte? Ele está bem agora? Ele deve ficar bem. Quando o encontramos, ele estava seguindo alguém vestido de pirata. Leno deu uma risadinha ao falar do urso que se desculpou. O cara teve um destino parecido com o do Chopper. Ambos tinham recompensas baixas, mas arriscavam suas vidas contra ameaças do nível de um Yonkou. Nós até o convidamos na época, mas ele recusou. Um pirata? Wanda prendeu a respiração, a surpresa brilhando em seus olhos enquanto murmurava. Não esperava que ele fosse como o irmão mais velho. Duque, o banquete está pronto. Enquanto conversavam, o coelhinho branco Cenoura pulou de repente para o lado. Com uma cenoura meio comida na mão, ela lembrou a todos alegremente. Nesse caso, que nossos convidados experimentem a culinária da tribo Min. O Duque no Arashi liderou o caminho em direção ao salão de banquetes, com a intenção de entreter adequadamente Leno e seu grupo. Ao chegarem ao local do banquete, a comida e as frutas na mesa deixaram todos maravilhados. Todas as frutas aqui estavam gigantes? Uma única uva era maior que uma bola de basquete. Carmen também demonstrou grande interesse pela comida, provando cuidadosamente cada prato. Yamato agarrou um grande pedaço de carne e o enfiou na boca sem hesitar, seus olhos brilhando instantaneamente. Delicioso! Que tipo de carne é essa? Carne de hipopótamo, disse Carrota ao lado, percebendo o quanto ela gostava. Ela apontou para vários outros pratos enquanto os apresentava. Aqui tem carne de lagarto, crocodilo e rã. Nós não comemos animais peludos. Entendo, assim como as sereias não comem peixe. Kaia provou alguns pedaços de fruta e não pôde deixar de se lembrar do tempo que passaram na Ilha dos Homens-Peixe. Se ela se lembrava bem, os homens-peixe comiam quase tudo, mas as sereias evitavam os peixes porque conseguiam se comunicar com eles. Ali, eles evitavam comer animais peludos. Ela se perguntou se havia algum motivo especial para isso. Lord Leno, beba, beba. O Duque no Arashi sorriu amplamente enquanto brindava com Leno. Experimente o nosso orgulhoso vinho de macaco. É produzido com frutas únicas encontradas apenas na nossa floresta. Ah, é? Então preciso experimentar. Leno virou o copo de uma vez só. Um aroma frutado intenso invadiu seu paladar, refrescando instantaneamente. Ah, que bom vinho! O teor alcoólico não era muito alto, e a bebida não era agressiva. Em vez disso, apresentava uma leve doçura que persistia agradavelmente. Esses caras realmente tinham talento quando se tratava de comida. Leno comeu com muita satisfação. Virando-se para olhar seus companheiros, ele não se surpreendeu ao ver Nami e Yamato já competindo em uma disputa de bebida. O que mais o chocou foi que Vivi também sabia beber. Será que ela tinha aprendido com Nami? Felizmente, apenas 2 ou 3 delas bebiam bem. Caso contrário, Leno temia que todas as suas mulheres se tornassem alcoólatras no futuro. Após várias rodadas de bebidas e pratos, Leno olhou para o Duque no Arashi e mencionou o propósito daquela visita. Duque, para ser honesto, não viemos apenas para visitar seu ducado. Há outra questão. Ah, é? Conte-me tudo. Inuarashi pousou a xícara, os olhos por trás das lentes brilhando levemente enquanto aguardava a resposta de Leno. Seu olhar percorreu brevemente a direção de Robin, já formulando uma hipótese. Ponêglifos. Como esperado. Inuarashi suspirou interiormente, sabendo que não podia evitar esse assunto, e decidiu falar francamente. De fato, existe um texto histórico aqui, localizado na Floresta das Baleias. Mas essa área está atualmente sob o território daquele gato problemático. Após terminar o vinho em sua taça e expirar profundamente, Inuarashi prosseguiu.
Minha relação com aquele cara é meio tensa. Assim que nos encontramos, é muito fácil começarmos a brigar. Se eu aparecer pessoalmente, receio que mesmo que ele inicialmente tivesse a intenção de concordar, ele possa recusar por minha causa. Duke, não precisa se preocupar. Peça para alguém nos levar para encontrá-lo. Acredito que ele concordará. Leno deu uma risadinha, brindando com ele novamente com um tom de voz cheio de confiança. Agora que ele tinha vindo de tão longe, recusar não era uma opção. Na pior das hipóteses, ele o venceria apenas uma vez. Se uma vez não fosse suficiente, então duas. Ao ver a expressão calma de Leno, o coração de Inuarashi deu um salto ao se lembrar da força aterradora do homem à sua frente. Naquele momento, ele quase desejou que aquele gato problemático realmente rejeitasse Leno. Capítulo 317. O banquete durou até o anoitecer e Inuarashi já estava completamente embriagado. Com os olhos embaçados e a língua para fora, ele murmurou: mais tarde, peça para Wanda e os outros te levarem para ver aquele maldito gato. A esta hora. Não seria um pouco inapropriado? Robin olhou para o céu que escurecia. Estava quase anoitecendo. Talvez amanhã fosse melhor. Ao lado dela, Leno deu um tapinha em seu ombro, prestes a explicar o peculiar acordo entre os governantes gato e cachorro de Zou. Inesperadamente, o cachorro bêbado acenou com a pata primeiro. Está tudo bem. Este é o nosso. Baque. Antes que pudesse terminar, caiu de costas no chão. Em segundos, roncos altos encheram o corredor. Robin e os outros trocaram olhares de impotência. Ele adormeceu rápido demais. Antes que pudessem terminar de reagir, vários outros estrondos ecoaram ao redor deles. Virando a cabeça, viram membros do esquadrão mosqueteiro desmaiando um após o outro, alguns ainda com bolhas se formando nos cantos da boca. Eles, todos adormeceram assim do nada? O queixo de Carmen quase caiu no chão. Uma raposa, Min, ainda tinha um pedaço de carne na boca e adormeceu no meio da mordida. Ao ver os Min se organizarem em fileiras organizadas, Reiju cobriu a boca e deu uma risadinha. Oh meu Deus, que fofura! Até a posição em que dormem é tão organizada. Sério, que qualidade de sono incrível. Apaguei assim que o despertador bateu, brincou Leno enquanto abria uma enorme semente de girassol que tinha na mão. Quem me dera conseguir dormir assim. Não importa o que aconteça, só quero deitar na cama e dormir na hora certa. Percebendo a curiosidade de todos, Wanda finalmente se pronunciou. Vocês podem não saber, mas isso se tornou um hábito para eles. Isso mesmo. Tudo começou por causa dos dois reis, exclamou Carrot, animada, visivelmente feliz em explicar. Porque os dois reis não se dão muito bem. Praticamente começam a brigar sempre que se encontram. Então, para minimizar os danos a Zou, e para evitar se encontrarem, eles dividiram suas respectivas tarefas. Um país, dois reis? Isso é. A expressão de Vivi, ainda um pouco embriagada, suavizou-se ligeiramente. Era a primeira vez que ouvia falar de algo assim. Se Alabasta tivesse dois governantes, ela nem ousaria imaginar as consequências. Robin, que estava ouvindo em silêncio, afastou os cabelos do rosto e olhou para Carrot pensativamente. Divididos. Por território, como o Duque mencionou antes, o domínio do gato. Exatamente. Mas não apenas território, tempo também. Carrot sorriu radiante e balançou o dedo. Leno não conseguiu conter o riso. A garota claramente gostava de exibir seu conhecimento. Sem esperar por perguntas, ela continuou. O Duque Inuarashi está no comando das 6 horas às 18 horas, supervisionando principalmente a cidade de Curral. Ele é conhecido como Rei do Dia. E o mestre Nekomamushi governa das 18 horas às 6 horas, principalmente a região da floresta. Ele é chamado de Rei da Noite. E isso, você consegue fazer isso? Vivi ficou estupefata. Toda a situação parecia quase absurda. E se algo grave acontecesse e os dois reis discordassem? A quem os cidadãos dariam ouvidos? Como ex-princesa, ela entendia muito bem o caos que surgia de vozes conflitantes em um reino. Ao observar sua expressão confusa, Leno balançou levemente a cabeça, sinalizando para que ela não interferisse. Ele sabia que ela tinha boas intenções e queria dar conselhos. Mas isso era um assunto interno de Zou. Além disso, esse sistema já estava em funcionamento há muitos anos. Se realmente tivesse falhas, não teria durado tanto tempo. Nami olhou para os Mins dormindo no chão e disse pensativa. Então, eles adormeceram porque já está na hora? Exatamente. É um hábito que se formou ao longo de muitos anos, respondeu Wanda gentilmente. Ela se levantou, passou a espada pelas costas e caminhou em direção à saída. Vamos. Vou levá-lo para ver o mestre Nekomamushi. Irmã Wanda, eu também vou. Cenoura se levantou de um salto e correu atrás dela. Ao saírem, depararam-se com duas criaturas enormes, paradas em silêncio à sua frente. Todos ficaram boquiabertos. O que é isso? Um crocodilo? Mas as pernas deles são compridas demais. Isso sim é interessante. Ha. Ao ver o espanto deles, Carrot ergueu o queixo orgulhosamente. Essas são as espécies anfíbias únicas de Zou, os crocodilos de Zou. Legal, né? O grupo ficou sem palavras. É mesmo um crocodilo. E o nome é óbvio demais, pensaram eles. Ainda assim, os crocodilos de pernas compridas tinham um certo charme. Wanda, sentada em cima de uma delas, lançou um olhar de desamparo para Carrot antes de gritar. Muito bem, pessoal, subam. É muito mais conveniente assim. Apesar das reclamações, eles embarcaram no transporte especial de Zou. Sob a orientação de Wanda e Carrot, os dois crocodilos dispararam em alta velocidade. Com o passeio em andamento, os aventureiros finalmente tiveram tempo para apreciar a paisagem ao redor. Os edifícios aglomerados e a vegetação exuberante ao longo do caminho tornavam difícil acreditar que eles estivessem realmente nas costas de um elefante colossal. O mundo era realmente vasto, repleto de maravilhas além da imaginação. O grupo conversou e riu durante o passeio, e Carrot perguntou com entusiasmo sobre as viagens deles. A garota há muito tempo desejava ver o mundo exterior e os bombardeou com perguntas. As mulheres compartilharam com entusiasmo histórias de suas aventuras, arrancando suspiros de espanto
movimento constantes. Até mesmo Wanda, que estava montada no outro crocodilo, não conseguiu evitar olhar repetidamente para o lado. Para os dois Mins que raramente saíam de casa, as experiências da equipe de Leno foram como abrir a porta para um mundo completamente novo. O sangue que ali permanecia adormecido há muito tempo agitou-se mais uma vez. Inconscientemente, Carrote apertou as rédeas com mais força, seus olhos brilhando com uma luz inquieta. Uma ideia imatura começou silenciosamente a tomar forma em seu coração. Com o passar do tempo e o céu escurecendo, o grupo finalmente chegou à Floresta das Baleias. Mas assim que entraram, Leno, sentado em cima do crocodilo, abriu repentinamente os olhos e se virou para as árvores sombrias ao lado. Seus movimentos chamaram a atenção imediatamente. O que foi, Leno? Perguntou Chopper confuso. Ah, nada demais. Tem algumas pessoas nas árvores ali. Capítulo 318. Tem alguém aí? Todos olharam para cima, mas a luz fraca que filtrava pela floresta bloqueava sua visão. Somente após vasculharem a área com a da observação, eles finalmente confirmaram as posições dos recém-chegados. Eles são do esquadrão mosqueteiro. Wanda franziu levemente a testa ao reconhecê-los, e então exclamou em voz alta: Irmão Pedro, sou eu, Wanda. Svi, Svi, Svi. 3 figuras escuras saíram rapidamente da floresta e apareceram diante do grupo. Só então todos puderam ver claramente os recém-chegados. 3 membros da tribo Min de espécies diferentes. À frente deles estava um imponente leopardo Min vestindo uma capa verde escura. Atrás dele estavam um Min macho e um Min gorila. Quando Leno viu quem eram, instintivamente se endireitou e exclamou dramaticamente: Rei Demônio Touro, é você? Depois de gritar, ele balançou a cabeça e murmurou baixinho. Seria perfeito se ele também tivesse um piercing no nariz. O grito repentino assustou as pessoas ao redor. Assim que perceberam o que havia acontecido, olharam para ele com insatisfação. Aquele idiota estava agindo como um louco de novo, fazendo escândalo sem motivo algum. Eles pensaram que algo sério tinha acontecido. Os 3 Mins do outro lado também ficaram atônitos. O Min Leopardo estava prestes a perguntar a Wanda por que ela havia trazido humanos para dentro. Mas quando seu olhar passou por Leno, aquele que acabará de gritar, ele congelou por um instante, e então seus olhos se arregalaram instantaneamente. Ele deu 2 passos à frente, dizendo em choque: Deus do Trovão? O quê? Os 2 Mins atrás dele exclamaram, seus olhares se fixando em Leno, instantaneamente se tornando ardentes. Não me interpretem mal, era o olhar que se dá ao encontrar um ídolo. O título de Deus do Trovão já se espalhara como um relâmpago. Desde o momento em que leram sobre ele nos jornais, o esquadrão mosqueteiro o adotou inconscientemente como ídolo. Agora que seu ídolo estava bem diante deles, como não poderiam ficar animados? Leno olhou para os 3 e assentiu levemente, sorrindo. Isso mesmo, eu sou Leno. Parece que minha reputação realmente se espalhou pelos mares. No futuro, basta gritar que sou o Deus do Trovão e os inimigos fugirão para salvar suas vidas antes mesmo de lutarmos. Isso me poupará muito trabalho. Leno pensou consigo mesmo feliz. Ótimo, você o reconheceu. Wanda soltou um suspiro de alívio em segredo e disse aos outros: Irmão Pedro, Sir Leno veio visitar o chefe Nekomamushi. Por favor, nos dê passagem. Após falar, ela se virou para Leno e os apresentou. Senhor Leno, este é o capitão do esquadrão dos mosqueteiros Pedro. Ao ouvir isso, Leno avançou instantaneamente, aparecendo diante de Pedro. Estendeu uma das mãos com um sorriso. Prazer em conhecê-lo. Mesmo sem a apresentação de Wanda, ele reconheceu o leopardo à primeira vista. Eles sempre tiveram uma boa impressão desse cara, um homem de verdade, com uma força inabalável, embora seu fim tivesse sido um tanto lamentável. Ele pretendia apertar a mão, mas o leopardo não seguiu o roteiro e, em vez disso, deu-lhe um abraço de urso daqueles. Tudo bem, um abraço era uma coisa, mas o cara chegou a esfregar a cabeça nele, causando arrepios na espinha de Leno. Quando estava prestes a se libertar, percebeu, pelo canto do olho, mais 2 figuras avançando em sua direção. A expressão de Leno mudou completamente. Esqueça a nostalgia, ele se transformou num raio e desapareceu instantaneamente. De volta às costas do crocodilo, Leno deu um tapinha no peito, com um medo persistente e uma expressão de extrema irritação no rosto. Acabou. Estou contaminado. Ao ver as expressões de leve injustiça no touro e no gorila abaixo, o peito de Leno subiu e desceu violentamente. Seus punhos se fecharam ao lado do corpo enquanto ele resistia à vontade de esmagá-los, rangendo os dentes enquanto dizia: Sigam em frente. Quero ver Nekomamushi. Haha. Ao verem a expressão magoada de Leno, as garotas não conseguiram conter o riso. Fazia muito tempo que não viam o capitão com aquela cara. O homem que mais amava as mulheres acabará de ser abraçado por vários homens. E a outra parte também tinha boas intenções, o que o impedia de ficar com raiva. Era simplesmente hilário. Robin e Quina se mostraram relativamente contidas, apenas cobrindo a boca enquanto riam baixinho. A pior transgressora foi Nami, que não se importou nem um pouco com os sentimentos de Leno e riu abertamente, sentindo prazer com a desgraça alheia. Ela agarrou a barriga e rolou no chão enquanto ria, criando uma cena extremamente animada. Depois de um bom tempo, as risadas ainda não tinham parado, e o rosto de Leno estava tão escuro quanto o fundo de uma panela. Ele encarou Nami friamente, cujos olhos lacrimejavam de tanto rir, e falou em tom gélido: Já parou de rir? Se fossem Chopper ou Carmen vendo Leno assim, já estariam tremendo de medo. Mas Nami não acreditou nisso de jeito nenhum. Se ele tivesse ficado em silêncio, talvez tudo bem, mas assim que ele falou, ela riu ainda mais. Ha ha ha. Que idiota. Finalmente chegou o seu dia. Isso está me matando de rir. Ha ha ha. Ao ouvir seu riso cada vez mais descontrolado, Leno ficou sem palavras. Se não houvesse estranhos presentes, ele certamente lhe daria uma lição merecida. Ria o quanto quiser. Quanto mais você rir agora, mais triste você vai chorar depois. Após soltar 2 risadas sinistras, Leno parou de dar atenção àquele encrenqueiro. Enquanto isso, os membros da tribo Min não faziam a menor ideia do que tinha acabado de acontecer e ficaram ali parados, olhando uns para os outros confusos. Por fim, Robin não aguentou mais assistir e se pronunciou para lembrá-los. Por favor, não se importem com eles.
Gentilmente nos levem primeiro para ver Nekomamushi. Muito bem, então siga-me. Após lançar um olhar para Leno, cuja expressão havia voltado à calma, Pedro se virou e os conduziu para o interior da floresta com seus 2 companheiros de equipe. Sob sua orientação, o grupo chegou rapidamente à residência de Nekomamushi. No entanto, assim que entraram, a cena diante deles deixou várias pessoas paralisadas. O chefe Nekomamushi de quem eles estavam falando, o gato gigante de pelagem dourada, estava abraçando uma bola e rolando alegremente no chão. Sua cauda fofa balançava rapidamente como um leque atrás dele. Trocaram olhares, todos um tanto surpresos, enquanto Pedro e os outros pareciam completamente acostumados com a situação. Dando um passo à frente, disseram: chefe, o Senhor Deus do Trovão veio visitá-lo. Quem? Nekomamushi parou no meio da cambalhota e se levantou, olhando na direção deles. No instante em que viu Leno, seus olhos brilharam. Abrindo os braços, ele avançou correndo enquanto cantava: bem-vindos, bem-vindos. Parar. Ao perceber que o sujeito estava prestes a usar novamente o estilo de saudação típico dos Mins, Leno rapidamente levantou a mão para impedi-lo. Se fosse uma mulher, um abraço seria normal. Mas esse gato macho gigante? Não, obrigado. Ele não queria ser motivo de riso novamente. Ao olhar para Nekomamushi, que havia parado confuso à sua frente, Leno sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Impotente, estendeu a mão com um sorriso. Vamos apenas apertar as mãos. Miau, miau, miau. Capítulo 319. Ao olhar para o gato gigante com as presas à mostra, mas com uma expressão estranhamente boba, Leno sentiu uma onda de exaustão. O entusiasmo desses guerreiros da tribo Min era verdadeiramente impressionante. Nekomamushi piscou ao ver a mão que Leno estendeu. Depois de ficar ali parado, ponderando por um bom tempo, de repente pareceu entender e a agarrou com firmeza. Ó Deus do Trovão, há muito tempo que queria te conhecer, miau, miau, miau. Não me diga que você também está tentando expressar sua gratidão? Leno ergueu uma sobrancelha, parecendo ligeiramente sem palavras. Quão leais eram esse gato e esse cachorro para com Oden. Tudo o que ele tinha feito era derrotar Kaido uma vez, mas aos olhos deles isso já era considerado um grande favor. Seria porque ainda conservavam instintos animais, uma vez que reconhecessem o mestre, o seguiriam até a morte? Ao ouvir as palavras de Leno, Nekomamushi orgulhosamente colocou as patas nos quadris. Sua barriga redonda balançou algumas vezes enquanto ele declarava solenemente: claro, não me subestime. Valorizo muito a gratidão. Com certeza te retribuirei no futuro, miau. Antes que Leno pudesse responder, ele acenou com sua enorme pata e gritou bem alto: Yoshi, prepare um banquete. Traga a comida e o saquê. Não precisa se incomodar. Acabamos de comer. Grelhem os pedaços grandes de carne. Tratem bem nossos amigos que vieram de longe. Miau, miau, miau. Ei, você está me ouvindo? Leno lançou um olhar fulminante para o gordo, que claramente não lhe dava nenhuma chance de falar. Ele suspeitava seriamente que o cara estava fazendo isso de propósito, usando como desculpa porque simplesmente queria comer e beber. Em pouco tempo, fogueiras foram acesas na praça em frente à residência, e todos os tipos de iguarias e frutas foram servidas uma após a outra. Nekomamushi sorriu amplamente. Depois de observar a multidão, ergueu sua taça e riu. Vamos todos aproveitar juntos esta noite maravilhosa. Aoa! A tribo Min vibrou em uníssono, e a atmosfera do banquete se inflamou instantaneamente. Leno trocou olhares de desamparo com sua equipe. Esses Mins eram realmente algo. Ao percorrer a multidão com o olhar, os olhos de Leno brilharam subitamente. Ele então se virou para Chopper com um sorriso travesso, apontando para uma figura de cabelos dourados não muito distante e sussurrando: Chopper, olha ali. É uma irmã servo. Seu desgraçado, é? Ao ouvir Leno mencionar o assunto novamente, o irritado Chopper estava prestes a xingar quando sua visão periférica captou a figura. Seu corpo inteiro congelou. Tum tum tum. Seu coração batia forte no peito. Os olhos de Chopper se transformaram instantaneamente em corações vermelhos, e a pequena rena ficou ali parada, estupefata. Ao ver sua expressão embriagada, Leno fingiu preocupação e acenou com a mão diante de seu rosto. Chopper, o que foi? Por que você está tão travado? Não estou rígido. Absorto em êxtase, Chopper tentou inconscientemente argumentar, mas seus olhos permaneceram fixos na figura distante. Aquela silhueta de cabelos dourados parecia possuir alguma magia estranha, atraindo constantemente seu olhar. Nami e Vivi, que estavam por perto, seguiram seu olhar e exclamaram em admiração. Tão lindo! Ela era uma Min tipo servo, usando uma saia curta branca com uma figura graciosamente curvilínea. Com uma capa curta verde drapeada sobre os ombros e cabelos ondulados e dourados soltos, ela irradiava uma aura suave e elegante que era irresistivelmente cativante. Percebendo os olhares, a serva Min se virou e ofereceu-lhes um sorriso suave. Gá! Como se atingido pela flecha do cupido, Chopper agarrou o peito e caiu no chão, imóvel por um longo tempo. Ha 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 ha. Leno não conseguiu mais se conter e caiu na gargalhada. A reação do garotinho foi hilária demais. Nami, Vivi e as outras taparam a boca e riram baixinho também. Parecia que Chopper tinha encontrado seu romance de primavera. Então, como se tivessem se lembrado de algo, todos coraram levemente e lançaram a Leno um olhar constrangido. Ao ver seu convidado rir de repente, Nekomamushi também riu e brindou com Leno, com um largo sorriso no rosto. Beba tudo, miau miau miau. Incapaz de recusar tamanha hospitalidade, Leno o acompanhou para mais algumas xícaras. Quando sentiu que o momento era oportuno, finalmente falou. Lord Nekomamushi, desta vez viemos com um pedido. Após uma breve pausa, ele olhou nos olhos do gato gordo e acrescentou. Desejamos ver os poneglyphos aqui. Claro. Leno ficou bastante surpreso com a facilidade com que concordou. Ele esperava algumas complicações. Como se tivesse percebido sua confusão, Nekomamushi deu uma tragada profunda em seu cachimbo e riu abertamente. Embora seja precioso para um benfeitor, é o mínimo que se espera, miau. Entendo. Muito obrigado. Ao perceber o quão compreensivo ele era, Leno desistiu da ideia de espancá-lo. A paz e a harmonia se tornaram muito melhores. Em seguida, liderados por Nekomamushi, eles chegaram debaixo da árvore da baleia e viram o rol de Poneglyphoneg vermelho. Enquanto Robin traduzia, Nekomamushi disse lentamente com o cachimbo na boca. Você terá que ter cuidado daqui para frente.
Várias cópias dessas decalques dos poneglyphons já estão nas mãos de grandes potências. Eles estão tentando nos impedir de chegar à última ilha? Nami, que estava esperando por perto, virou-se e perguntou. Faz sentido. Se chegar à última ilha fosse tão fácil, Roger não teria sido o único a fazê-lo nos séculos passados. Não. Nekomamushi sentou-se de pernas cruzadas e exalou uma densa nuvem de fumaça. Seu olhar se voltou para Robin enquanto ele dizia em voz grave. É Nico Robin. As cópias em poder das grandes potências ainda não foram decifradas. Assim que decidirem interpretá-las, Nico Robin se tornará objeto de disputa entre essas figuras importantes. Quando esse momento chegar, briga por causa da Robin? Ao ouvirem a gravidade da situação, suas expressões mudaram ligeiramente. Todos olharam com preocupação para a figura esguia diante do monumento de pedra. Robin, que estava traduzindo, fez uma pausa. Após um momento de silêncio, ela se virou para Nekomamushi e sorriu. Está tudo bem. Tenho um grupo de companheiros poderosos ao meu lado que podem me proteger. Jin-Dong. Como se um interruptor tivesse sido acionado, a atmosfera instantaneamente se tornou estranha. Yamato coçou a nuca. Os olhos se estreitaram em forma de crescente. As bochechas coraram enquanto ela acenava com a mão. Ei, poderoso ou o que for, isso é constrangedor. Quem vier, eu vou derrubá-lo pelos ares. Chopper se contorceu timidamente, rindo e repreendendo ao mesmo tempo. Seu idiota, dizendo que eu sou tão confiável assim. Até Nami estava transbordando motivação. Ela cerrou o punho com orgulho e declarou. Se alguém se atrever a tocar em Robin, farei com que perca tanto dinheiro quanto a vida. Hehehe. Ao observar as declarações ousadas de cada companheiro, uma onda de calor percorreu o coração de Robin, e ela riu alegremente. Nesse instante, Leno deu um passo à frente, com os braços cruzados sobre o peito, olhando para baixo com arrogância. Que figurões! Mesmo que todos unam forças, continuarei inigualável neste mundo. Garanto que ninguém encostará um dedo sequer em Robin. Capítulo 320. Inigualável no mundo. Que legal. Carmen, Hancock e os outros encaravam a figura imponente de Leno, com os olhos brilhando como estrelas. Ter um capitão tão confiável foi simplesmente a melhor coisa. A sensação de segurança era enorme. Eles quase se sentiam à vontade para relaxar e deixar que ele cuidasse de tudo. Nekomamushi ficou parado ali, sem expressão, por um momento, observando as reações deles. Então, olhou para Robin com um suspiro de admiração. Você tem um grupo de camaradas confiáveis, hein? Claro, fufufu. Os olhos de Robin se curvaram em crescentes, e sua voz transbordava orgulho. Que sorte ela teve de ter encontrado companheiros que se importavam tanto com ela, e de ter conhecido ele, aquele que mudou sua vida. Após esse breve intervalo, Robin retomou sua decifração. Os outros conversavam descontraidamente entre si. 15 minutos depois, a decodificação finalmente foi concluída. Robin entregou o papel que tinha em mãos para Nami, e depois que ela terminou de ler, perguntou casualmente. E então? Nada mal registra outra localização. Segurando a tradução, Nami franziu a testa pensativamente por um momento antes de continuar. Como aquele idiota disse, precisamos reunir 4 poneglyphos antes de encontrarmos a última ilha. Miau, miau, miau. Vocês sabem bastante coisa. Eu ia explicar eu mesma. Sentada no chão, Nekomamushi soltou um anel de fumaça e olhou surpresa. Ele achava que precisaria se esforçar bastante para explicar, mas eles já sabiam. Os olhos de Nami brilharam. Ela rapidamente se aproximou do felino e falou em um tom suave e doce. Ei, chefe Nekomamushi, não sabemos muita coisa. Por que você não nos conta mais? Cough, tudo bem. Ele engasgou com o cigarro, quase chorando. Lançando um olhar de impotência para Nami, ele se resignou e assentiu com a cabeça. Existem 4 desses road poneglyphos vermelhos no total. Nós já sabemos disso. Nami levantou a mão para interromper, e foi direto ao ponto. O que queremos saber é onde estão os outros. Nekomamushi quase revirou os olhos. Depois de dar uma tragada profunda em seu cachimbo, ele continuou. Dos 4 poneglyphos, um está faltando. Há um aqui. Os outros 2 estão nas mãos de 2 grandes piratas. Deixa eu terminar, miau. Ao ver Nami prestes a interromper novamente, Nekomamushi finalmente perdeu a paciência. Ele abriu sua boca feroz e rugiu para ela. Essa garotinha era muito irritante. Ela mandou ele explicar, e depois ficou interrompendo ele o tempo todo. Após cuspir sem parar, ele coçou a cabeça e murmurou. O que eu estava dizendo agora há pouco? Ela o havia irritado tanto que ele se esqueceu das próprias palavras. Você estava dizendo que um deles está faltando. Nami o lembrou fracamente de lado, parecendo um pouco envergonhada. Por dentro, porém, ela não conseguia parar de reclamar. Aquele gato gordo e grande tinha um temperamento difícil. Isso era realmente necessário? Ah, certo. Nekomamushi assentiu com a cabeça, como se tivesse sido iluminado. Um está desaparecido. Os outros 2 estão com Big Mom e Kaido. Entendo. Então vamos lá e os capturamos. Yamato avançou sem hesitar. Com seu kanabo apoiado no ombro, ela tinha uma figura imponente. Nami imediatamente se abaixou atrás de Leno, protegendo-se com ele enquanto declarava arrogantemente. E daí se for a Big Mom? Que venha pra cima da gente. Ei. Antes de dizer isso, você poderia sair de trás do Leno primeiro? Chopper reclamou sem palavras, de lado. Quem não a conhecesse bem pensaria que ela era destemida. Hancock moveu-se rapidamente para o lado de Leno, aninhando-se em seus braços enquanto murmurava doces palavras. Contanto que Leno-sama deseje, posso ir eliminar a Big Mom agora mesmo. Clang. O véu de Sakura de Kuina deslizou para fora da bainha até a metade. Seu tom de voz era calmo e firme. Não importa quem seja, simplesmente elimine-os. Vê vocês. Esses são 2 dos 4 imperadores. A boca de Nekomamushi se abriu em um U perfeito, e seu cachimbo quase caiu no chão. Eles nem sequer fingiam mais. Tratavam os 4 imperadores como se não fossem nada? Essas eram as potências máximas dos mares. Mesmo que Leno tivesse derrotado uma, a outra não era mais fraca. Errado. Nami olhou para Nekomamushi e balançou o dedo com um sorriso. Só existe um imperador. Já fizemos um decalque do Poneglyphoneglyphoneg que está em posse de Kaido. Então, nesta fase, precisamos apenas fazer outro decalque do Big Mom. As pupilas de Nekomamushi se contraíram bruscamente.
Seu corpo enorme enrijeceu no lugar. Após um longo tempo, ele soltou um suspiro profundo e expressou admiração. Incrível! Talvez aqueles que voltarão a trabalhar em Logtail depois de Roger, sejam vocês. Vamos obter o grande tesouro, o One Piece. Os olhos de Nami se transformaram instantaneamente em Belize. Ela já se imaginava nadando em um oceano de tesouros. Com os punhos cerrados, seu olhar ardia com uma excitação fanática. O grande tesouro. Meu sonho está ao meu alcance. Nami, seu sonho não é desenhar um mapa completo do mundo? Carmen olhou para ela de forma estranha. Seria como o capitão dissera que seu verdadeiro sonho era o tesouro, e a cartografia era apenas um hobby? Mua! Yamato bateu os punhos um contra o outro, com chamas praticamente surgindo em seus olhos enquanto ria animadamente. Ha. Já consigo imaginar. Conquistando a Grand Line. Fufufu. Que emocionante. Robin lembrou-se das palavras que Roger deixará sob a base do sino dourado em Skipieia, com os olhos cheios de expectativa. O século em branco da história seria finalmente revelado diante dela. Os outros estavam igualmente entusiasmados. Aquela era a ilha do tesouro deixada pelo rei pirata, e eles logo iriam pousar nela. Após a agitação inicial, Nojiko voltou seu olhar para Leno e perguntou com um sorriso gentil. A propósito, alô, você sabe onde está o último Poneglyph? No instante em que essas palavras foram ditas, todos os olhares se voltaram para Leno. Só então eles se lembraram das habilidades de seu capitão. Talvez ele já soubesse onde estava o último Poneglyph. Diante daqueles olhares expectantes, Leno abriu os braços, impotente e suspirou. Infelizmente eu também não sei onde fica. Como assim? Nem você sabe. O brilho em seus olhos se apagou instantaneamente. A esperança que acabará de surgir desapareceu num piscar de olhos. O bom humor deles evaporou enquanto permaneciam ali, desanimados. Quando já pensavam que toda a esperança estava perdida, Leno falou novamente. No entanto, conheço alguns lugares onde é muito provável que isso aconteça. O quê? Sério? Assim que ele terminou, todos se animaram novamente, com os olhos brilhando de surpresa e alegria. Eles sabiam disso, o capitão deles nunca os havia decepcionado. Então, onde está? Quanto a isso, você saberá quando chegarmos lá. Leno os deixou em suspense antes de ficar sério. Por agora vamos descobrir como garantir a segurança do Poneglyph que está em posse da Big Mom. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon, e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.